Eliana limpava a mansão de Miguel de dia e estudava escondida de noite. Quando ele a pegou no corredor com uma vela acesa, ela pensou que seria demitida. Mas o que aconteceu depois mudou os dois para sempre. Miguel empurrou a porta de casa com o ombro, as mãos ocupadas segurando a pasta de couro que pesava mais que o cansaço estampado no rosto. Eram quase 11 da noite de uma quarta-feira que parecia não ter fim. A reunião com os investidores tinha sido um desastre completo. Números vermelhos por todo lado, contas atrasadas empilhando e aquele sorriso falso de gente que já estava contando os dias para pular fora do barco. A mansão estava mergulhada no silêncio. Luzes apagadas, ar-condicionado no automático, tudo funcionando como relógio suíço. Ele soltou a pasta no aparador da entrada e afrouxou a gravata que parecia estar estrangulando desde as 5 da tarde. Precisava de um banho quente, uma dose de uísque e talvez umas 10 horas de sono sem pensar em falência iminente. Foi quando notou. Uma claridade fraca vinha do corredor que levava aos fundos da casa. Não era a luz normal dos lustres automáticos. Era algo diferente, oscilante, como se alguém tivesse acendido uma vela. Miguel franziu a testa. A última coisa que precisava era de um problema elétrico para adicionar à lista de catástrofes do dia. Caminhou devagar pelo corredor de mármore, os passos ecoando no vazio da casa enorme demais para uma pessoa só. A claridade vinha da área de serviço, aquele canto da mansão que ele raramente visitava. Quando virou a esquina e viu a cena, parou completamente. Uma mulher jovem estava sentada no chão frio, as costas apoiadas na parede, um caderno aberto no colo. A luz de uma vela tremulava numa latinha de refrigerante improvisada como castiçal. Ela estava tão concentrada na leitura que nem percebeu a presença dele. Os lábios se moviam em silêncio, repetindo alguma coisa, memorizando. Ao redor dela, outros cadernos empilhados, todos com capas gastas de tanto uso. Era Eliana, a faxineira que trabalhava na casa havia alguns meses. Miguel ficou ali parado, sem saber exatamente o que fazer. Devia falar alguma coisa? Fingir que não viu e voltar? Mas antes que decidisse, ela levantou os olhos e o viu. A reação foi instantânea. O caderno caiu no chão com um baque surdo. A vela quase tombou. Eliana se levantou num pulo, as mãos tremendo visivelmente enquanto tentava juntar os cadernos espalhados. O rosto estava vermelho de constrangimento misturado com medo. Senhor Miguel, eu posso explicar. A voz saiu rouca, embargada. Eu sei que não devia estar aqui a essa hora, mas eu juro que terminei todo o trabalho antes. A casa está impecável. Você estuda escondida? Ele fez a pergunta antes mesmo de pensar. Eliana parou de juntar os cadernos. Olhou para Miguel com aqueles olhos que misturavam vergonha, medo e uma pontinha de desafio. Como se estivesse esperando a bronca, a demissão, mas ao mesmo tempo não quisesse se desculpar por aquilo. Estudo. A resposta veio baixa, quase um sussurro. Por que escondida? Porque... Ela engoliu seco. Porque se alguém soubesse, iam achar que eu estava relaxando no serviço, que não estava dando conta. E eu preciso desse emprego, senhor. Preciso mesmo. Miguel se aproximou devagar e pegou um dos cadernos que tinha caído. Abriu numa página aleatória. A caligrafia era perfeita, organizada, com anotações nas margens que demonstravam um raciocínio lógico impressionante. Eram resumos de direito constitucional, com citações de juristas, comparações entre artigos da Constituição, análises de casos práticos. Você quer fazer faculdade de direito? Quero. Dessa vez a voz saiu mais firme. Sempre quis, desde pequena. E por que não fez ainda? A pergunta ficou pendurada no ar por alguns segundos. Eliana olhou para o chão, para a vela que continuava tremulando, para qualquer lugar que não fosse o rosto dele. Dinheiro. A palavra saiu simples, direta, sem rodeios. Não tenho como pagar faculdade particular. E a federal? A concorrência é muito grande. Tento há anos, mas sempre fico perto demais da nota de corte sem conseguir passar. Miguel voltou a olhar para o caderno. Aquilo não era coisa de quem estava enrolando. Era estudo sério, dedicado, de alguém que realmente queria aquilo com todas as forças. Há quanto tempo você estuda assim? Escondida, de madrugada, com vela?
Alguns meses, desde que comecei a trabalhar aqui. Por que não acende a luz normal? Eliana hesitou antes de responder. Porque a conta de luz da casa vem no nome do Senhor. Não queria aumentar o gasto. Já sou paga para limpar, não para usar a eletricidade estudando. A resposta pegou Miguel de surpresa. Ele gastava em uma noite de jantar fora mais do que a conta de luz da casa inteira custava por mês. E ali estava aquela mulher, com medo de acender uma lâmpada para estudar, usando vela para não pesar no bolso dele. Quantas horas você trabalha por dia? 12, das 7 da manhã às 7 da noite. E depois? Volto para casa, vejo se meu filho está bem, preparo a janta dele, espero dormir e volto aqui. Miguel arregalou os olhos. Você volta? Para cá? Para estudar. A casa do Senhor é quieta, silenciosa. Lá em casa é barulhenta demais. Os vizinhos fazem festa até tarde. Tem cachorro latindo, criança chorando, moto acelerando na rua. Aqui eu consigo me concentrar. Ah, você deixa seu filho sozinho? A pergunta saiu mais dura do que Miguel pretendia. Viu a dor cruzar o rosto de Eliana como uma facada. Não sozinho. A vizinha olha ele até umas 10. Depois eu volto correndo, fico com ele até dormir e volto para cá quando tenho certeza que está em sono profundo. Quantos anos ele tem? 6. Rafael. Miguel sentiu um aperto no peito. 6 anos. Uma criança pequena, acordando de madrugada e não encontrando a mãe em casa. Tudo isso porque ela estava ali, sentada no chão gelado de uma mansão, estudando com luz de vela para tentar mudar de vida. Nesse momento, o celular de Eliana tocou. Ela atendeu rapidamente, a voz mudando completamente, ficando mais aguda, mais tensa. Oi, meu amor. A mamãe está chegando, tá? Pode esperar mais um pouquinho? Pausa. Miguel ouvia uma vozinha chorosa do outro lado. Eu sei que você está com medo do escuro, meu filho. Mas a mamãe precisa terminar uma coisa aqui. Só mais meia horinha, prometo. Ela desligou com os olhos marejados. Tentou disfarçar, limpando o rosto rapidamente com as costas da mão. Ele acorda toda noite com medo. A vizinha que cuidava dele se mudou semana passada. Agora ele fica sozinho mesmo depois das 10. Eu deixo todas as luzes acesas, deixo a TV ligada no desenho que ele gosta, mas mesmo assim ele acorda chorando. E você continua vindo aqui estudar? Porque se eu não passar nesse vestibular, vou continuar sendo faxineira para o resto da vida. E não tem nada de errado em ser faxineira. Eu sei disso, mas eu quero mais para o Rafael. Quero poder dar uma vida melhor para ele. Quero que ele tenha orgulho da mãe. A voz dela quebrou na última frase. Miguel ficou ali parado, processando tudo aquilo. Empresas quebrando, dívidas acumulando, investidores pulando fora. E ali estava aquela mulher preocupada em dar uma vida melhor para o filho através dos estudos, disposta a dormir menos de 4 horas por noite se fosse necessário. Senhor Miguel, a voz de Eliana saiu trêmula. Eu vou ser demitida? Ele olhou para ela. Viu a esperança misturada com medo naqueles olhos cansados. Viu uma mãe lutando sozinha. Viu alguém que não estava pedindo nada de graça, só querendo uma chance de estudar em paz. Não, você não vai ser demitida. Eliana soltou o ar que estava segurando. Obrigada, senhor. Eu prometo que... Mas tem uma condição. O rosto dela ficou tenso novamente. Qual condição? Miguel pegou o caderno que ainda estava na mão dele e estendeu de volta. Nunca mais você estuda com luz de vela. A partir de amanhã você usa a biblioteca da casa. Luz decente, mesa decente, cadeira decente. E se precisar de algum livro, me avisa. Eliana ficou olhando para ele como se não estivesse entendendo direito o que estava ouvindo. Senhor, eu não posso aceitar isso. O senhor já me paga para trabalhar. Não precisa. Aceita. E não é favor. É investimento. Investimento? Miguel sorriu pela primeira vez no dia. Se você passar nesse vestibular, vou poder dizer que empreguei uma futura advogada. Isso tem valor. Pela primeira vez desde que a conversa começou, Eliana esboçou um sorriso. Pequeno, tímido, mas genuíno. Obrigada, Sr. Miguel. O senhor não sabe o quanto isso significa. Imagino que signifique poder estudar sem queimar os dedos na cera de vela. Ela riu. Um riso curto, nervoso, mas que trouxe vida para aquele rosto cansado. Agora vai para casa. Seu filho está esperando. Eliana juntou os cadernos rapidamente.
apagou a vela e saiu praticamente correndo. Miguel ficou ali sozinho, olhando para o canto onde ela tinha passado tantas noites estudando escondida. Algo naquela história toda mexeu com ele de um jeito que não conseguia explicar direito. Talvez porque via nela uma determinação que ele mesmo tinha perdido em algum momento da vida. Ou talvez porque, pela primeira vez em meses, tinha a sensação de ter feito alguma coisa realmente importante. Voltou para o quarto pensando naquela conversa. Dormiu tarde, mas dormiu melhor do que tinha dormido em semanas. A manhã seguinte chegou com aquele sol forte que entra pelas janelas e arranca qualquer chance de continuar dormindo. Miguel desceu para a cozinha esperando encontrar o café já pronto, como sempre estava. Mas dessa vez havia algo diferente no ar. Uma tensão que ele não conseguia identificar. Eliana estava lá, preparando o café como de costume, mas o jeito dela tinha mudado. Os movimentos eram mais rápidos, nervosos, como se estivesse com pressa de terminar tudo e sumir. Quando viu Miguel entrar, ela abaixou a cabeça num cumprimento rápido e continuou mexendo na cafeteira com mais força do que o necessário. Bom dia, Eliana. Bom dia, senhor Miguel. A voz saiu formal demais, distante. Ele sentou na bancada e ficou observando. Tinha algo errado ali. A mulher que na noite anterior tinha conversado com ele sobre sonhos e estudos agora parecia uma estátua de gelo, evitando qualquer contato visual. Aconteceu alguma coisa? Não, senhor. Está tudo bem. Mentira. Estava tudo menos bem. Miguel percebeu os olhos dela inchados, vermelhos de quem tinha chorado ou não dormiu direito. Provavelmente as duas coisas. Eliana, olha para mim. Ela hesitou, mas obedeceu. E foi nesse momento que Miguel viu. Não eram só olhos inchados de cansaço. Era desespero puro estampado naquele rosto. O que houve? Nada, senhor. Eu só não dormi muito bem. Por causa do Rafael? A menção do nome do filho fez os olhos dela encherem de lágrimas instantaneamente. Ela virou o rosto tentando esconder, mas era tarde demais. Miguel já tinha visto. Eliana, senta aqui. Agora. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Ela largou a xícara que estava segurando e sentou na cadeira em frente a ele, as mãos tremendo levemente. Ficou ali, olhando para baixo, lutando contra o choro que ameaçava explodir. Conta o que aconteceu. O silêncio pesou por alguns segundos. Eliana respirou fundo 1, 2, 3 vezes, tentando juntar coragem para falar. Rafael não dormiu a noite inteira. Ficou chorando na porta do quarto esperando eu voltar. Quando cheguei em casa eram quase 2 da manhã. Ele estava encolhido no corredor, abraçado no travesseiro, com todos os brinquedos espalhados ao redor dele. A voz dela tremeu ao contar. Miguel sentiu um aperto no peito. Ele disse que tinha ouvido barulho na janela, que tinha ficado com medo de alguém entrar, que chamou por mim e eu não estava lá, que nunca estou lá. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Eliana. Ela limpou rapidamente, mas outras vieram logo em seguida. Ele tem 6 anos, senhor Miguel. 6 anos. E já está acostumado a dormir sozinho porque a mãe dele é ausente demais, tentando construir um futuro melhor para ele. Mas que futuro melhor é esse se ele está crescendo com medo, sozinho, achando que a mãe não se importa? Ele não acha isso. Acha sim. Hoje de manhã ele me perguntou se eu não gostava mais dele. Perguntou se tinha feito alguma coisa errada para eu ficar tanto tempo fora. Um menino de 6 anos me perguntando se fez alguma coisa errada. Eliana desabou. O choro que ela vinha segurando desde que acordou finalmente saiu com toda a força. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo, tentando abafar os soluços, mas sem conseguir. Miguel ficou ali sem saber exatamente o que fazer. Não era bom com essas coisas. Não sabia consolar ninguém. Mas algo naquele choro desesperado de uma mãe destruída pela culpa mexeu com ele de um jeito que não esperava. Eliana. Ele esperou ela se acalmar um pouco antes de continuar. Você está fazendo isso por ele. Você sabe disso. Mas será que vale a pena? Será que vale a pena ele crescer assim, com medo, sozinho, só para a mãe ter um diploma pendurado na parede? Não é só um diploma. É uma vida melhor, oportunidades melhores, futuro melhor. E enquanto isso ele sofre no presente. A frase caiu pesada entre os dois. Porque era verdade. Todo sacrifício tem um preço.
E o preço que Eliana estava pagando era ver o filho dela crescendo sozinho. Por que você cria ele sozinha? A pergunta saiu mais direta do que Miguel pretendia, mas já estava feita. Eliana limpou o rosto com as costas da mão e respirou fundo antes de responder. O pai dele foi embora quando descobriu que eu estava grávida. Disse que não estava pronto para ser pai, que tinha outros planos para a vida. Deixou uma carta dizendo que ia mandar dinheiro quando pudesse, mas nunca mandou nada. Nunca mais apareceu. Você tentou entrar na justiça? Tentei, mas ele sumiu completamente. Mudou de cidade, trocou de emprego, não deixou rastro. Meu advogado disse que ia levar anos para localizar e que mesmo localizando não tinha garantia de conseguir nada. Desisti. Miguel balançou a cabeça. Conhecia bem esse tipo de história. Gente fugindo de responsabilidade, deixando mulheres criando filhos sozinhas, lutando contra tudo e contra todos. E sua família? Não ajuda? Eliana soltou um riso amargo. Minha família me deserdou quando engravidei. Disseram que eu tinha envergonhado todo mundo, que tinha jogado minha vida fora, que não queriam saber mais de mim. Tentei voltar algumas vezes, mas a porta sempre estava fechada. Então você está completamente sozinha. Completamente. Eu e o Rafael contra o mundo. O silêncio voltou a pesar. Miguel olhou para aquela mulher sentada à sua frente e viu mais do que uma faxineira estudando escondida. Viu uma guerreira lutando sozinha contra um sistema inteiro que parecia conspirar para ela não conseguir subir na vida. Quanto você ganha por mês? A pergunta pegou Eliana de surpresa. Senhor? Quanto você ganha trabalhando aqui? 1,5 salário. O senhor sempre foi muito generoso. E sobra alguma coisa no fim do mês? Eliana baixou a cabeça. Não, senhor. Aluguel come quase metade. Comida, transporte, material escolar do Rafael, remédio quando ele fica resfriado. No fim do mês sempre falta, nunca sobra. E o cursinho preparatório? Como você paga? Não pago. Estudo sozinha. Compro apostilas usadas, baixo videoaulas gratuitas da internet, pego livros emprestados da biblioteca pública. Faço o que dá. Miguel ficou processando aquilo. A mulher trabalhava 12 horas por dia. Voltava para casa cuidar do filho, esperava ele dormir, voltava para a mansão para estudar com luz de vela, dormia menos de 4 horas por noite e ainda assim não conseguia guardar 1 centavo porque tudo ia para a sobrevivência básica. Eliana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Por que você não desistiu ainda? A pergunta ficou pendurada no ar por alguns segundos. Eliana olhou para ele com uma mistura de surpresa e tristeza. Porque se eu desistir, o que vou ensinar para o Rafael? Que quando a vida fica difícil a gente joga a toalha? Que sonho é coisa para quem tem dinheiro e quem é pobre tem que se contentar com o que tem? Ela se levantou, caminhou até a janela e continuou falando de costas para ele. Meu filho me vê sair todo dia para trabalhar. Me vê chegar em casa cansada. Me vê estudando de madrugada quando ele acorda para beber água. E sabe o que ele me disse semana passada? Miguel esperou em silêncio. Ele disse: Mamãe, quando eu crescer vou estudar igual você. Vou trabalhar muito para você não precisar trabalhar mais. Vou cuidar de você igual você cuida de mim. A voz de Eliana falhou na última frase. Ela virou para Miguel com os olhos cheios de lágrimas novamente. Um menino de 6 anos já pensando em cuidar da mãe. Sabe o que isso significa? Significa que ele está vendo, está aprendendo, está entendendo que a gente não desiste, mesmo quando tudo parece impossível. Miguel sentiu um nó na garganta. Tinha construído um império do zero, enfrentado 1000 batalhas no mundo dos negócios, mas nunca tinha sentido a pressão que aquela mulher sentia todos os dias. A pressão de ser exemplo para um filho, de provar que sacrifício vale a pena, de mostrar que é possível vencer, mesmo quando todas as portas parecem fechadas. Eliana, eu quero te fazer uma proposta. Ela olhou para ele com desconfiança. Que tipo de proposta? Amanhã de manhã você vai trazer o Rafael aqui. Senhor, traz ele. Enquanto você trabalha, ele fica aqui. Tem uma sala cheia de brinquedos que ninguém usa. Tem televisão, videogame, livros. Ele fica aqui, seguro, sem medo, sabendo que a mãe está perto. Eliana arregalou os olhos. Senhor Miguel, eu não posso aceitar isso. O senhor já faz demais por mim. Não estou fazendo favor. Estou resolvendo um problema. Seu filho fica sozinho.
Você fica preocupada, trabalha mal, estuda mal, todo mundo sai perdendo. Ele vindo para cá, você trabalha melhor, estuda melhor, ele cresce seguro, todo mundo ganha. Mas e se ele bagunçar a casa? E se quebrar alguma coisa? E se... Eliana, Miguel a interrompeu. Essa casa está vazia demais, silenciosa demais. Talvez esteja precisando de barulho de criança para ter vida de novo. Ela ficou ali parada, sem acreditar no que estava ouvindo. Depois de uma vida inteira lutando sozinha, de repente alguém estava oferecendo ajuda de verdade, sem segundas intenções, sem cobrar nada em troca. Por que o senhor está fazendo isso? A pergunta era justa. Miguel pensou na resposta por alguns segundos antes de falar. Porque alguém fez isso por mim uma vez. Quando eu não tinha nada, quando ninguém acreditava em mim, alguém me deu uma chance. E essa chance mudou minha vida inteira. Talvez seja a hora de retribuir. Eliana voltou a chorar, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Obrigada, Sr. Miguel. Obrigada mesmo. Não me agradece ainda. Traz o Rafael amanhã e a gente vê como funciona. Ela assentiu, limpando o rosto novamente. Vou trazer. Ele vai ficar tão feliz. A frase morreu no ar quando o celular de Miguel tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto mudou completamente. Era o contador da empresa, ligando às 7:30 da manhã. Nunca era bom sinal. Com licença, preciso atender. Miguel saiu da cozinha e atendeu no corredor. A conversa durou menos de 2 minutos, mas foi o suficiente para o mundo dele desabar um pouco mais. As contas não fechavam. Os investidores tinham desistido oficialmente. A empresa estava há 2 meses de quebrar completamente se não aparecesse um milagre. Ele voltou para a cozinha com o peso daquilo nas costas. Eliana percebeu a mudança na expressão dele. Aconteceu alguma coisa, senhor? Miguel forçou um sorriso. Nada demais. Só trabalho. Mas não era só trabalho. Era a vida inteira que ele tinha construído começando a ruir. E o pior é que não tinha ideia de como impedir. Rafael entrou na mansão segurando firme na mão da mãe, os olhos arregalados tentando processar tudo aquilo de uma vez só. O menino nunca tinha visto uma casa daquele tamanho. O lustre do hall de entrada brilhava como se tivesse estrelas penduradas nele. O piso era tão polido que dava para ver o reflexo. Tinha uma escada larga que subia para o 2º andar igual às que ele via nos desenhos de princesa. Mãe, a gente vai morar aqui? A vozinha saiu baixa, quase um sussurro. Eliana apertou a mão dele. Não, meu amor. Você vai ficar aqui enquanto a mamãe trabalha. Só durante o dia. Todo dia? Todo dia. O rostinho dele se iluminou de um jeito que partiu e remendou o coração de Eliana ao mesmo tempo. Ver o filho feliz era tudo que ela queria, mas doía saber que era feliz por não ficar mais sozinho em casa. Miguel apareceu no topo da escada. Desceu devagar, observando a criança com atenção. Rafael se escondeu atrás da mãe, tímido, espiando aquele homem alto que ele nunca tinha visto antes. Bom dia, Rafael. Eu sou o Miguel. O menino não respondeu. Só ficou ali, segurando a barra da blusa da mãe. Ele é envergonhado no começo, Sr. Miguel. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. É normal. Miguel se abaixou na altura de Rafael. Você gosta de videogame? Os olhos do menino brilharam. Gosto, mas eu só joguei na casa do primo uma vez. Quer ver o meu? Rafael olhou para a mãe pedindo permissão. Eliana assentiu. O menino soltou a mão dela devagar e deu 2 passos na direção de Miguel. Vem comigo. Vou te mostrar uma coisa. Miguel levou Rafael para uma sala enorme nos fundos da casa. Tinha uma televisão que ocupava quase a parede inteira. 3 videogames diferentes, prateleiras cheias de jogos ainda lacrados, puffs espalhados pelo chão, uma mesa de sinuca no canto. Tudo isso é seu? Rafael perguntou com a boca aberta. Era, mas agora é nosso. Você pode usar quando quiser. Sério? Sério. Rafael correu até o videogame e ficou olhando os controles como se fossem tesouros. Miguel voltou para o hall, onde Eliana esperava com lágrimas nos olhos. Senhor Miguel, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só deixa ele aproveitar. Ela assentiu, limpando o rosto rapidamente. Vou começar o trabalho. Eliana, espera. Preciso falar uma coisa com você.
O tom da voz dele mudou. Ficou mais sério, mais pesado. Eliana sentiu o estômago apertar. Aconteceu alguma coisa? Miguel olhou para os lados, verificando se Rafael não estava ouvindo. Vem comigo para o escritório. Eles caminharam em silêncio pelo corredor. O escritório de Miguel era imenso, com estantes de mogno do chão ao teto, uma mesa enorme no centro, quadros caros nas paredes. Mas tinha algo diferente ali. Pilhas de papel espalhadas, contas abertas em cima da mesa, calculadora com números intermináveis na tela. Miguel fechou a porta e foi direto ao ponto. Minha empresa está quebrando. A frase caiu como uma bomba no meio do silêncio. Eliana ficou sem saber o que dizer. Quebrar como? Como em falir, acabar. Não existir mais em 2 meses se eu não conseguir um milagre. Mas o Senhor é. O Senhor tem tudo isso aqui. Tudo isso aqui vai ter que ser vendido para pagar as dívidas. A casa, os carros, os móveis, tudo. Eliana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O senhor vai perder a casa? Vou. E provavelmente vou perder a empresa também. Investidores pularam fora, bancos não emprestam mais, fornecedores cortaram crédito. Está tudo desmoronando. Mas por que está me contando isso? Miguel puxou uma gaveta e tirou um envelope grosso. Colocou em cima da mesa entre os dois. Porque preciso que você entenda a proposta que vou fazer agora. Eliana olhou para o envelope com desconfiança. Que proposta? Dentro desse envelope tem dinheiro suficiente para pagar sua faculdade inteira. 4 anos. Sem você precisar trabalhar. Só estudar. O coração dela disparou. Senhor Miguel, eu não posso aceitar isso. Deixa eu terminar. Tem uma condição. Sempre tinha. Sempre tinha uma condição quando a oferta era boa demais para ser verdade. Que condição? Miguel respirou fundo antes de continuar. Você vai assinar um contrato comigo. Um contrato que diz que você vai trabalhar no meu escritório de advocacia depois de formada. 5 anos de trabalho exclusivo. Salário justo, benefícios completos, mas 5 anos sem poder sair. O senhor tem escritório de advocacia? Não, ainda não. Mas vou ter. Se eu conseguir salvar alguma coisa dessa empresa, vou abrir um escritório. E vou precisar de advogados bons. Advogados que eu confio. Eliana ficou processando aquilo. Era uma aposta. Uma aposta no futuro, dele e dela. E se o senhor não conseguir salvar a empresa? E se não abrir o escritório? Aí o contrato vira papel inútil e você fica com a faculdade paga de graça. Você só tem a ganhar. Ninguém faz isso sem querer algo em troca. Eu quero algo em troca. Quero sua lealdade. Quero saber que se um dia eu construir esse escritório, vou ter alguém que lutou do meu lado desde o começo. Alguém que sabe o que é construir do zero. A proposta era tentadora, perigosa, mas tentadora. Por que eu? O senhor mal me conhece. Miguel se aproximou da janela, olhando para o jardim enorme lá fora. Porque você me lembra alguém. Quem? Eu mesmo, anos atrás. Quando eu não tinha nada e alguém apostou em mim sem motivo nenhum. Eliana sentiu algo mudar dentro dela. Não era piedade que estava ouvindo na voz dele. Era reconhecimento. Como se ele visse nela um reflexo do próprio passado. Quem apostou no senhor? Um empresário. Eu trabalhava de office boy no prédio dele. Um dia ele me viu estudando escondido no banheiro durante o horário de almoço. Pagou minha faculdade inteira. Disse que só queria uma coisa em troca. O quê? Que eu fizesse o mesmo por outra pessoa quando tivesse condições. As palavras ficaram penduradas no ar. Eliana entendeu. Aquilo não era caridade. Era um ciclo. Um ciclo de gente ajudando gente a subir na vida. E o Senhor está cumprindo a promessa. Estou tentando. Antes que seja tarde demais. Eliana pegou o envelope. Abriu devagar. Dentro tinha um maço grosso de dinheiro e um contrato formal. Ela leu rapidamente. Tudo certinho, tudo legal, sem pegadinhas escondidas. Era exatamente o que Miguel tinha falado. Senhor Miguel, tem outra coisa que eu preciso saber. Fala, porque agora? O senhor está perdendo tudo, mas está gastando dinheiro comigo. Por quê? Miguel virou de frente para ela. Os olhos dele tinham uma tristeza profunda, mas também uma determinação que não vacilava. Porque se eu vou afundar, pelo menos quero saber que ajudei alguém a flutuar.
E porque você me deu algo que eu tinha perdido. O quê? Esperança. Ver você lutando com tanta força me fez lembrar por que eu comecei tudo isso. Não foi pelo dinheiro, foi para provar que dá para vencer mesmo quando tudo conspira contra. Eliana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Aquele homem estava perdendo tudo, mas ainda pensava em ajudar os outros. Era loucura, mas era a loucura mais bonita que ela já tinha visto. Eu aceito. Tem certeza? Tenho. Vou assinar esse contrato. Vou estudar. Vou me formar. E se o senhor abrir esse escritório, vou trabalhar com o senhor. Não por obrigação, mas porque eu quero. Miguel estendeu a mão. Eliana a apertou. O acordo estava feito. Naquele momento, nenhum dos dois sabia que aquela decisão ia colocar tudo em risco, que havia alguém observando, alguém que não ia deixar aquilo passar em branco. No andar de cima, escondida atrás da porta entreaberta, uma mulher de terno observava tudo com olhos cheios de raiva. Sorriu um sorriso venenoso e pegou o celular. Era hora de colocar o plano em ação. Marcela sempre teve tudo na vida. Faculdade cara, apartamento no bairro mais nobre da cidade, carro importado, roupas de grife. Mas tinha uma coisa que ela não conseguiu ter: Miguel. E isso a corroía por dentro como veneno. Ela tinha sido diretora administrativa da empresa dele por 3 anos. 3 anos planejando o momento perfeito para se declarar, para mostrar que eram feitos um para o outro, para finalmente ouvir dele as palavras que nunca vieram. Quando finalmente juntou coragem e confessou, a resposta dele foi educada, mas devastadora. Não via ela daquele jeito. Nunca tinha visto. Nunca ia ver. Marcela pediu demissão no dia seguinte, mas não foi embora de verdade. Continuou conectada. Ligações estratégicas, jantares com acionistas, conversas nos bastidores, esperando o momento certo. E agora o momento tinha chegado. Ver Miguel dando dinheiro para uma faxineira foi a gota que faltava. Não era só raiva, era humilhação. Ele recusou ela, uma mulher formada, bem-sucedida, da mesma classe social, mas estava bancando os estudos de uma empregada doméstica? Aquilo era um insulto pessoal. Marcela guardou o celular e desceu as escadas com passos firmes. Bateu na porta do escritório de Miguel sem esperar resposta. Eliana ainda estava lá dentro, o contrato nas mãos, os olhos vermelhos de quem tinha acabado de chorar. Marcela! Miguel se levantou surpreso. O que você está fazendo aqui? Vim buscar uns documentos que deixei para trás quando saí da empresa. A secretária me liberou a entrada. A mentira saiu natural, ensaiada. Ela olhou para Eliana com um sorriso falso. Desculpa interromper. Você deve ser a nova funcionária. Sou Eliana. Trabalho aqui na casa. Que fofo. Miguel sempre foi generoso com os empregados. O tom era doce, mas tinha veneno escondido nas palavras. Miguel sentiu a tensão no ar. Conhecia Marcela bem o suficiente para saber que aquilo não era visita casual. Marcela, os documentos estão onde sempre estiveram. Pode pegar na sala de arquivos. Na verdade, queria falar com você, a sós, sobre a empresa. Agora não é um bom momento. É sim, é o melhor momento possível. Considerando que você está prestes a perder tudo. A frase caiu como tijolo no meio da sala. Eliana olhou de um para o outro, percebendo que havia algo muito errado ali. Senhor Miguel, vou deixar vocês conversarem. Com licença. Ela saiu rápido, levando o envelope e o contrato. Marcela esperou a porta fechar antes de mostrar as garras de verdade. Uma faxineira, Miguel? Sério? Não é da sua conta. Vira da minha conta quando você está usando dinheiro da empresa para bancar namoradinha. Não é dinheiro da empresa. É meu dinheiro pessoal. E ela não é namoradinha. Estou pagando a faculdade dela. Marcela soltou uma risada seca. Claro. Porque você é tão bonzinho assim. Pelo amor de Deus, Miguel, você acha que eu sou idiota? Vi tudo. Vi você entregando o envelope, fazendo ela assinar contrato, com aquela conversa toda de ajudar os outros. Porque é exatamente isso que estou fazendo. Ajudando. Ajudando? Você está afundando? A empresa está há 2 meses de quebrar e você gastando dinheiro com caridade? Miguel cerrou os punhos. Não é caridade. É investimento. Investimento? Marcela chegou mais perto, os olhos brilhando de raiva. Investimento seria me ouvir.
Investimento seria aceitar a proposta dos coreanos que eu trouxe 3 vezes. Investimento seria usar a cabeça em vez do coração. Que coreanos? Os que ofereceram comprar 40% da empresa. Dinheiro limpo, contrato sólido, salvação na mão. Mas você recusou porque não queria sócios. E olha onde isso te trouxe. Miguel lembrou da proposta. Tinha recusado porque os termos davam aos coreanos poder de decisão demais. Poder que podia destruir tudo que ele tinha construído. Mas talvez Marcela tivesse razão. Talvez orgulho demais tivesse sido o erro. Essa proposta ainda existe? Existia. Até eu contar para eles que você está desviando recursos da empresa para pagar amante. O sangue de Miguel gelou. Você não fez isso. Fiz. Ontem à noite. Liguei pessoalmente para o representante deles. Contei toda a história. Até mandei as fotos que tirei agora há pouco de você, entregando dinheiro para ela. Que fotos? Você estava nos espionando? Não estava esperando. Estava planejando. Tem câmera escondida na sala de arquivos que grava tudo o que acontece no seu escritório. Instalei meses atrás quando ainda trabalhava aqui. Nunca se sabe quando algo assim pode ser útil. Miguel sentiu o mundo girando. Aquilo era espionagem industrial. Era ilegal. Era criminoso. Mas também era a palavra dela contra a dele. E ele não tinha prova nenhuma. Por que está fazendo isso? Marcela se aproximou até ficar a centímetros do rosto dele. Porque você me humilhou. Porque me rejeitou. Porque escolheu ser sozinho em vez de aceitar o que eu oferecia. E agora escolheu uma faxineira em vez de mim. Você está doente, Marcela. Precisa de ajuda. Doente? Eu? Quem está doente aqui é você. Perdendo tudo por causa de uma mulher que nem do seu mundo é. Mas não se preocupa, vou cuidar de tudo. Quando você perder essa empresa, eu vou estar esperando de braços abertos para reconstruir. Do meu jeito, com minhas regras. Nunca vai acontecer. Já está acontecendo. Liguei para 3 membros do conselho de acionistas essa manhã. Contei sobre as irregularidades, sobre os gastos estranhos, sobre a faxineira misteriosa que assinou contrato milionário contigo. Reunião de emergência amanhã às 9. Você vai ter que explicar tudo, e quando não conseguir, vão te tirar da presidência. E sabe quem eles vão colocar no lugar? Miguel não precisava perguntar. A resposta estava estampada no sorriso venenoso dela. Você perdeu, Miguel. Perdeu a empresa, perdeu o controle, perdeu tudo. E a culpa é só sua. Por ser orgulhoso demais, burro demais e bondoso demais com gente que não merece. Ela deu meia volta e foi embora, deixando Miguel sozinho no escritório com o peso daquelas palavras esmagando o peito dele. A porta bateu com força, e o silêncio que ficou era ensurdecedor. Ele caiu na cadeira, a cabeça nas mãos, tentando processar o estrago. Marcela tinha planejado tudo. As câmeras, as ligações, o momento certo para atacar. Não era improviso, era vingança calculada. E o pior de tudo, era que Eliana ia ser arrastada junto. A reputação dela ia ser destruída antes mesmo de começar a estudar. Iam dizer que era amante, aproveitadora, golpista. E não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. A porta do escritório se abriu devagar. Eliana estava lá, o rosto pálido. Eu ouvi tudo. Eliana, eu sinto muito. Eu não sabia que ela... Não precisa pedir desculpa. Não é culpa sua que aquela mulher seja o que é. Mas é culpa minha ter te colocado nessa situação. Agora você vai ser julgada, humilhada, por causa de uma coisa que nem aconteceu. Eliana entrou e fechou a porta atrás dela. Tinha determinação no olhar. Determinação misturada com raiva. Deixa ela falar o que quiser. Deixa o conselho pensar o que quiser. A verdade é que você está me ajudando. E eu não vou deixar isso ser destruído por inveja alheia. Eliana, você não entende. Essas pessoas têm poder. Podem acabar com sua reputação antes de você começar. Podem nada. Ela interrompeu. Eu passei a vida inteira sendo julgada. Por ser mãe solteira, por ser pobre, por trabalhar como faxineira. Mais um julgamento não vai me quebrar. Miguel olhou para ela com admiração. Aquela mulher tinha uma força que ele tinha perdido em algum lugar do caminho. O que você quer fazer? Quero que você vá nessa reunião amanhã e conte a verdade inteira. Sobre mim, sobre o contrato, sobre tudo. E eu vou estar lá do seu lado. Você não precisa fazer isso.
Preciso sim, porque se eu deixar você enfrentar isso sozinho, sou tão covarde quanto aquela mulher. Pela primeira vez no dia, Miguel sorriu. Era um sorriso cansado, mas era genuíno. Você tem coragem demais para o seu próprio bem. Aprendi com quem está me ensinando. Os dois ficaram ali, no silêncio do escritório, sabendo que o dia seguinte ia ser uma batalha. Mas pelo menos não iam lutar sozinhos. Lá fora, Marcela entrou no carro com um sorriso de vitória. Ligou o celular e digitou uma mensagem para o grupo dos acionistas. Confirmado. Desvio de recursos comprovado. Reunião amanhã vai acabar com ele. Enviou e jogou o celular no banco do lado. Finalmente ia ter o que sempre quis. O controle, o poder e a vingança. Mas tinha uma coisa que Marcela não sabia. Tinha alguém mais ouvindo aquela conversa toda. E esse alguém tinha acabado de gravar cada palavra. A sala de reuniões parecia maior do que realmente era. Ou talvez fosse só a sensação de estar sendo julgado por 8 pares de olhos que faziam aquele espaço parecer um tribunal. Miguel estava sentado na cabeceira da mesa, gravata apertada demais, mãos suando frio. Do outro lado, Marcela exibia aquele sorriso de quem já tinha vencido antes mesmo da guerra começar. Os acionistas folheavam os documentos que ela tinha distribuído, extratos bancários com marcações em vermelho, fotos desfocadas de Miguel entregando o envelope para Eliana. E-mails fora de contexto que pareciam sugerir algo que nunca tinha acontecido. Senhor Andrade, o acionista mais velho, Dr. Ferreira, tirou os óculos e olhou para Miguel com decepção estampada no rosto. Há quanto tempo nos conhecemos? 15 anos, doutor. 15 anos. E em todos esses anos eu nunca imaginei que o senhor fosse capaz de algo assim. Não é o que parece. Não é o que parece? Marcela se intrometeu com voz doce, mas envenenada. Miguel, tem foto, tem extrato bancário, tem testemunha. Que testemunha? Eu vi tudo com meus próprios olhos. Vi você entregando dinheiro para aquela mulher, fazendo ela assinar um contrato fraudulento, usando recursos que deveriam estar salvando essa empresa. Não usei recursos da empresa. Foi dinheiro pessoal. Dinheiro pessoal que veio dos seus bônus como presidente. Bônus que você recebeu mesmo com a empresa sangrando. Isso não é no mínimo antiético? Dr. Ferreira bateu a caneta na mesa. Miguel, me explica uma coisa. Quem é essa mulher? Eliana. Ela trabalha na minha casa como faxineira. O silêncio que seguiu foi constrangedor. Outros acionistas se entreolharam. Marcela mal conseguia esconder o sorriso de satisfação. E o senhor está pagando a faculdade dela por quê? Porque ela tem potencial. Porque estuda sozinha há anos. Porque merece uma chance. Uma chance financiada com seu dinheiro enquanto essa empresa afunda. Outro acionista se manifestou. O senhor entende como isso fica, Miguel? O senhor entende a mensagem que isso passa? Entendo que parece ruim. Mas não é o que vocês estão pensando. Então o que é? Marcela atacou de novo. Caridade? Bondade? Ou algo mais pessoal? É um investimento. Investimento? Ela soltou uma risada. Em quê? Em uma faxineira que nem terminou o ensino médio ainda? Miguel cerrou os punhos por baixo da mesa. Ela vai se formar. E quando se formar, vai trabalhar no escritório de advocacia que vou abrir. Que escritório? Dr. Ferreira perguntou confuso. Do que o senhor está falando? Estou falando do próximo passo. Se essa empresa não sobreviver, vou reconstruir de outro jeito. Com outras pessoas. Pessoas em quem eu confio. Pessoas como uma faxineira? Marcela quase gritou. Vocês estão ouvindo isso? Ele está admitindo que já desistiu da empresa. Que já está planejando o próximo negócio, enquanto esse aqui afunda. A sala explodiu em conversas simultâneas. Acionistas discutindo entre si, vozes subindo, acusações voando de um lado para o outro. Miguel tentou se explicar, mas ninguém estava ouvindo mais. O circo tinha começado e não havia como parar. A porta da sala se abriu. Todos viraram. Eliana estava lá, com um papel na mão e Rafael escondido atrás dela. Com licença. A voz dela saiu firme, apesar do medo visível. Posso falar? Quem é você? Dr. Ferreira perguntou. Sou Eliana, a faxineira, a que vocês estão acusando de sei lá o quê. Marcela se levantou. Você não foi convidada para essa reunião. Saia daqui agora. Não vou sair.
Não até falar a verdade que vocês se recusam a ouvir. Miguel tentou intervir. Eliana, não precisa fazer isso. Preciso sim. Ela entrou na sala. Rafael ainda agarrado nela. Vocês querem saber quem eu sou? Vou contar. Sou mãe solteira, abandonada pelo pai do meu filho, deserdada pela minha família, que trabalha 12 horas por dia e estuda de madrugada para tentar dar uma vida melhor para o meu filho. O silêncio voltou. Todos olhavam para ela agora. O Miguel me encontrou estudando escondida com luz de vela. Sabe o que ele fez? Não me demitiu, não me humilhou, me ofereceu ajuda, sem pedir nada em troca, a não ser que eu estudasse e um dia trabalhasse com ele. Isso se chama manipulação. Marcela tentou retomar o controle. Ele está se aproveitando da sua situação. Aproveitando? Eliana deu um passo na direção dela. Sabe o que é aproveitamento? É meu ex-marido que sumiu quando descobriu que eu estava grávida. É minha família que fechou a porta na minha cara quando precisei de ajuda. É patrões anteriores que me pagavam menos do que o mínimo porque sabiam que eu estava desesperada. Isso é aproveitamento. O Miguel está fazendo o contrário disso. Ele está usando dinheiro que não é dele. É sim dele. Vocês leram o contrato? Leram mesmo? Porque eu li. Várias vezes. E diz claramente que o dinheiro vem da conta pessoal dele. Não tem um centavo da empresa nisso. Dr. Ferreira pegou o contrato e releu com atenção. Marcela ficou tensa. Ela tinha contado que ninguém fosse ler as letras miúdas. Ela tem razão. Ele falou devagar. O contrato especifica claramente que os recursos são pessoais. Mas os bônus... Marcela tentou argumentar. Os bônus fazem parte do salário dele. O que ele faz com o próprio salário não é problema nosso. Marcela sentiu o chão começando a tremer debaixo dos pés. Vocês vão acreditar numa faxineira em vez de mim? Numa desconhecida que apareceu do nada? Vou acreditar em fatos. Dr. Ferreira estava claramente irritado agora. E os fatos dizem que você manipulou informações para parecerem o que não são. Nesse momento, Rafael soltou a mão da mãe e deu 2 passos para frente. Vocês são malvados. A vozinha fina cortou o silêncio como faca. Tão gritando com a minha mãe. Todo mundo olhou para aquela criança pequena, corajosa, defendendo a mãe do jeito que sabia. Rafael, volta aqui. Eliana tentou puxar ele. Não, mãe, eu quero falar. Ele olhou para os adultos na sala. Minha mãe trabalha muito, todo dia. Ela chega em casa cansada, mas sempre brinca comigo. Ela estuda de noite quando acha que eu tô dormindo, mas eu escuto. Ela chora escondida quando não tem dinheiro para pagar as coisas, mas nunca desiste. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eliana. O tio Miguel é legal. Deixou eu brincar com os brinquedos dele. Disse que eu posso ficar aqui enquanto minha mãe trabalha. Ninguém nunca foi legal com a gente assim. Vocês não podem brigar com ele. Ele não fez nada de errado. Dr. Ferreira limpou a garganta, claramente emocionado. Outros acionistas olhavam para baixo, envergonhados. Marcela estava vermelha de raiva, percebendo que o jogo tinha virado contra ela. Já chega! Ela bateu a mão na mesa. Isso é ridículo. Vamos tomar decisões empresariais baseadas no choro de uma criança agora? Não, Dr. Ferreira respondeu. Vamos tomar decisões baseadas em fatos. E os fatos dizem que você nos trouxe aqui sob falsos pretextos, Marcela. Falsos pretextos? Vocês viram as fotos? Vimos fotos de um homem ajudando uma funcionária. Não há nada de ilegal nisso. Antiético? Talvez. Mas não ilegal. Miguel finalmente encontrou sua voz. Dr. Ferreira, posso falar? Fale, Miguel. Eu sei que a empresa está em crise. Sei que tomei decisões que vocês não concordam. Mas nunca usei dinheiro da empresa para benefício pessoal. Tudo o que fiz foi com recursos próprios. E se isso prejudica minha imagem como presidente, eu entendo. Posso renunciar se acharem necessário. Renunciar? Marcela quase pulou. Finalmente. Mas, Miguel continuou, quero que fique claro que Eliana não tem nada a ver com a crise da empresa. Ela não tem culpa nenhuma. E se vão me julgar, que julguem pelos motivos certos. Dr. Ferreira ficou pensativo por longos segundos. Miguel, ninguém está pedindo sua renúncia. Ainda. Mas essa reunião mostrou uma coisa clara. O quê? Que você está cansado demais, envolvido demais emocionalmente,
e talvez precisando de um tempo para reorganizar prioridades. O que o senhor está sugerindo? 30 dias de afastamento, sem salário. Tempo para você pensar se realmente quer continuar nessa cadeira. E para nós pensarmos se realmente queremos você nela. O golpe veio de onde Miguel não esperava. Não era demissão, mas era quase. 30 dias sem salário significava 30 dias sem pagar as contas. Significava perder a casa mais rápido. Significava o fim chegando acelerado. Eu aceito. Marcela não conseguia acreditar. Ela tinha armado tudo para ele ser demitido na hora. Mas aquele velho idiota do Ferreira tinha dado uma saída. Um afastamento temporário que dava chance de volta. Não era a vitória que ela queria. Reunião encerrada. Dr. Ferreira levantou. Miguel, aproveite esses 30 dias. E Eliana? Ele olhou para ela. Continue estudando. O mundo precisa de mais gente que luta. Todos saíram em silêncio. Marcela passou por Miguel sem olhar, a raiva escorrendo por cada poro. Eliana ficou parada com Rafael, sem saber o que fazer ou falar. Miguel olhou para ela e forçou um sorriso cansado. Ainda quer trabalhar comigo depois de tudo isso? Mais do que antes. Eles não sabiam, mas lá fora Marcela já estava ao telefone com outra carta na manga. A guerra tinha apenas começado. 3 semanas tinham passado desde a reunião. 3 semanas que pareciam 3 anos. Miguel estava sentado na sala vazia da mansão, rodeado de caixas de mudança. Os móveis caros tinham sido vendidos um por um. Os quadros saíram das paredes deixando marcas retangulares mais claras na pintura. Até o lustre do hall, aquele que tinha impressionado tanto o Rafael, estava sendo desmontado por um comprador. A casa não era mais dele. O banco tinha executado a hipoteca. Em 2 dias teria que entregar as chaves e ir para onde? Não fazia ideia. Apartamento alugado, provavelmente. Algum lugar pequeno, simples, onde pudesse recomeçar do zero outra vez. Eliana entrou pela porta da cozinha segurando 2 xícaras de café. Ela ainda vinha trabalhar mesmo sem receber. Dizia que não era por dinheiro, era por lealdade. Miguel tentou dispensar ela várias vezes, mas Eliana era teimosa demais para desistir. Rafael está dormindo lá em cima. Ela colocou o café na caixa que servia de mesa improvisada. Cansou de tanto brincar no videogame. Pelo menos aproveita enquanto ainda está aqui. Eliana, você não precisa continuar vindo, não tenho como te pagar. Já falamos disso. Não estou aqui pelo dinheiro. Mas seu aluguel? Suas contas? Como está fazendo? Ela deu de ombros. Dou um jeito. Peguei uns trabalhos extras de fim de semana. Limpeza em escritórios. Nada demais. Miguel sentiu o peito apertar. Aquela mulher estava se matando de trabalhar por causa de uma lealdade que ele não merecia. E o vestibular? Estudou? Estudei. A prova é semana que vem. Semana que vem? Ele arregalou os olhos. Eliana, falta 1 semana e você está aqui limpando minha casa vazia em vez de estar estudando? Eu estudo de noite. Sempre estudei de noite. Mas agora não precisa mais estudar escondida. Tem a biblioteca, os livros, tempo. Não tenho tempo, Miguel. Trabalho de manhã, de tarde, de noite. Estudo de madrugada quando sobra alguma energia. É assim que sempre foi. Ele ficou olhando para ela. Para aquela mulher que não desistia nunca, mesmo quando tudo conspirava contra, e se sentiu pequeno. Ele tinha desistido da empresa sem lutar de verdade. Tinha aceitado o afastamento como quem aceita a derrota. Enquanto isso, Eliana continuava batalhando como se cada dia fosse uma guerra que dava para vencer. Eliana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você não me odeia? A pergunta saiu do nada, mas era sincera. Miguel precisava entender. Odiar por quê? Porque eu prometi te ajudar e não consegui cumprir. Porque te coloquei numa situação horrível com aquela reunião. Porque Marcela destruiu sua reputação por causa de mim. Eliana sentou na caixa ao lado dele. Miguel, você foi a primeira pessoa em anos que me tratou como gente. Como alguém que valia alguma coisa. Isso não se esquece. E não se paga com raiva. Mas eu falhei. Falhou nada. Você tentou. E continua tentando. Isso é mais do que a maioria faria. Miguel olhou para o café esfriando. Sabe o que é engraçado? Eu passei a vida inteira construindo esse império. Essa casa, essa empresa, essa reputação. E no final não significou nada. 3 semanas e tudo foi embora. Não foi embora.
Só mudou de forma. Como assim? Eliana apontou para cima, onde Rafael dormia. Aquele menino ali em cima nunca teve pai presente. Nunca teve homem de verdade para olhar como exemplo. Até conhecer você. Eliana, eu mal conheço o Rafael. Mas ele te conhece. Sabe quantas vezes ele falou de você essa semana? Quantas vezes perguntou quando ia te ver de novo? Quantas vezes disse que quer ser igual a você quando crescer? Miguel sentiu os olhos arderem. Igual a mim? Um falido que está perdendo tudo? Igual a você? Um homem que ajuda os outros mesmo quando está afundando. Um homem que não desiste das pessoas. Um homem de verdade. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Miguel. Ele tentou disfarçar, mas era tarde. Eliana viu. Miguel, posso te contar uma coisa? Uma coisa que nunca contei para ninguém. Pode. Ela respirou fundo antes de começar. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe me levou para o centro da cidade. A gente estava passando por uma fase ruim. Meu pai tinha acabado de perder o emprego e não tinha dinheiro para nada. Minha mãe tinha vergonha de pedir ajuda, mas estava desesperada. Miguel escutava em silêncio. Ela me colocou numa esquina movimentada e disse para eu pedir esmola. Eu chorei. Implorei para não fazer aquilo. Mas ela disse que se eu não fizesse, a gente não ia ter o que comer. Então eu fui. Fiquei ali na esquina com a mão estendida, morrendo de vergonha. Eliana. A maioria das pessoas passava reto. Algumas olhavam com pena, outras com nojo. Mas tinha um homem que parava todo dia. Um homem de terno, paletó caro, relógio brilhando. Ele sempre dava algum dinheiro, mas um dia ele fez diferente. Miguel estava completamente focado agora. Ele se abaixou, ficou na minha altura e disse: Você não devia estar aqui. Você devia estar na escola, estudando, aprendendo. Promete uma coisa para mim? Eu prometi. Ele tirou uma nota do bolso e um papel. Escreveu alguma coisa no papel, dobrou junto com o dinheiro e colocou na minha mão. O que estava escrito? Eliana enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel amarelado, gasto de tanto ser dobrado e desdobrado. Estendeu para Miguel. Ele pegou com mãos trêmulas. Abriu devagar. A caligrafia era apressada, mas reconhecível. Era dele. Era a caligrafia dele. Estude, sempre. Não importa o que aconteça. A frase estava ali, escrita por ele anos atrás, entregue para uma menina que ele nem lembrava mais. Mas ela tinha lembrado, tinha guardado, tinha transformado aquilo em combustível para não desistir nunca. Você. A voz dele saiu rouca. Era você. Era eu. Aquela menina na esquina era eu. E aquele homem de terno que parou era você. Miguel desabou. Anos de pressão, de luta, de peso nos ombros explodiram de uma vez. Ele chorou como não chorava desde criança. Chorou de emoção, de tristeza, de gratidão por ter feito aquilo sem saber que estava salvando uma vida. Eliana abraçou ele. Você não falhou comigo, Miguel. Você me salvou. 2 vezes. Primeiro naquela esquina, depois nessa casa. E mesmo perdendo tudo agora, você ainda está me salvando. Porque me ensinou que desistir não é opção. Eles ficaram ali abraçados no meio daquela sala vazia, chorando juntos, unidos pela história que tinha começado anos atrás numa esquina movimentada. Quando finalmente se separaram, Miguel limpou o rosto e sorriu pela primeira vez em semanas. Então é por isso que você não desiste de mim. É por isso. E porque eu preciso que você veja o que eu vou fazer com o que você me deu. O que você vai fazer? Vou passar nesse vestibular. Vou me formar. Vou abrir esse escritório que você sonhou. E vou ajudar outras pessoas igual você me ajudou. Miguel olhou para ela com admiração. Você vai conseguir. Eu sei que vai. Nós vamos conseguir. Juntos. Rafael apareceu no topo da escada esfregando os olhos. Tio Miguel, por que você está chorando? Miguel sorriu. Não estou chorando, campeão. Estou feliz. Feliz por quê? A casa está toda vazia. Feliz porque descobri que não perdi nada do que realmente importa. O menino desceu correndo e pulou no colo dele. Você vai morar aonde agora? Não sei ainda. Pode morar com a gente? Nossa casa é pequena, mas cabe mais uma pessoa. Eliana riu. Rafael, a gente mal cabe lá nós dois. Mas eu quero que o tio Miguel more com a gente. Ele pode dormir no sofá. Miguel abraçou o menino. Obrigado, campeão.
Mas vou arrumar um lugar. Promete que não vai sumir? Prometo. Rafael apertou o dedinho mindinho dele no dedo de Miguel. Promessa de dedinho não pode quebrar. Não vou quebrar. Naquele momento o celular de Miguel tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Alô? A voz do outro lado era de um homem mais velho. Miguel Andrade? Sim. Aqui é Dr. Ferreira. Preciso falar com o senhor. Urgente. Algo aconteceu que o senhor precisa saber. Miguel ficou tenso. O que aconteceu? Não posso falar por telefone. Pode vir até o escritório agora? Agora? Agora. É sobre Marcela. E sobre o que ela realmente fez. A ligação caiu. Miguel olhou para Eliana com uma mistura de medo e esperança. O que foi? Ela perguntou. Acho que a guerra não acabou ainda. O fórum estava lotado. 4 anos tinham se passado desde aquela reunião tensa com os acionistas. Gente em pé nos corredores, jornalistas com câmeras, curiosos tentando conseguir um lugar para assistir ao julgamento que tinha virado notícia nacional. Não todo dia que um caso desses chegava aos tribunais. Fraude empresarial, manipulação de provas, conspiração e, no centro de tudo, 2 nomes que ninguém esquecia: Miguel Andrade e Marcela Vieira. Eliana ajeitou o blazer pela 10ª vez. As mãos suavam frio. Era o primeiro caso grande dela como advogada recém-formada. E não era qualquer caso. Era o caso que definia tudo. O caso que fechava um ciclo que tinha começado anos atrás numa esquina movimentada. Calma, mãe. Você vai arrasar. Rafael estava ao lado dela. Agora com 10 anos, vestido com roupa social que Eliana tinha comprado com o primeiro salário. O menino tinha crescido. Não era mais aquela criança assustada que dormia sozinha esperando a mãe voltar. Era um garoto confiante, seguro, que acreditava que a mãe era capaz de qualquer coisa. Obrigada, meu amor. Mas você não devia estar na escola? A diretora liberou. Disse que ver a mãe defendendo alguém no tribunal é aula de cidadania. Eliana sorriu e bagunçou o cabelo dele. Fica aqui na plateia. Não faz bagunça. Não faço. Prometo. Ela entrou na sala do tribunal. O coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Miguel estava sentado na cadeira dos réus, com um terno simples, mas digno. Quando viu Eliana entrar, sorriu. Não era sorriso de medo. Era sorriso de confiança. De quem sabia que estava nas mãos certas. Do outro lado, Marcela estava impecável. Roupa cara, cabelo perfeito, ar de quem já tinha vencido antes da batalha começar. O advogado dela era o mais caro da cidade. Um homem conhecido por nunca perder. Mas tinha uma coisa que ele não sabia. Não estava lutando só contra uma advogada novata. Estava lutando contra anos de injustiça acumulada. O juiz entrou, todos se levantaram. A sessão começou. O advogado de Marcela foi direto ao ponto. Acusou Miguel de desvio de recursos, de usar dinheiro da empresa para benefício próprio, de ter causado a falência por má administração. Apresentou documentos, extratos bancários, testemunhas, tudo calculado, tudo ensaiado, tudo perfeito. Quando terminou, olhou para Eliana com aquele sorriso de quem já sabia o resultado. Ela era recém-formada, inexperiente, não tinha chance. Defesa, pode começar. O juiz anunciou. Eliana se levantou. As pernas tremiam, mas ela não deixou transparecer. Caminhou até o centro da sala. Olhou para Miguel, depois para Rafael na plateia, e finalmente para o juiz. Meritíssimo. Vou provar hoje que tudo que foi dito aqui é mentira. Mas antes, preciso contar uma história. O advogado de Marcela se levantou. Objeção. Isso é julgamento, não hora de contar histórias. Meritíssimo. A história é relevante para o caso. Peço permissão. O juiz pensou por alguns segundos. Permito, mas seja breve. Eliana respirou fundo. Há alguns anos atrás, uma menina de 9 anos estava numa esquina pedindo esmola. Ela não queria estar ali. Tinha vergonha. Mas a família estava passando necessidade. Um homem parou. Um homem de terno caro, relógio brilhante, que podia ter passado reto igual todo mundo. Mas ele parou. Deu dinheiro para a menina. E deu algo mais importante. Deu uma mensagem. A sala estava em silêncio absoluto. Até Marcela parava para escutar. Aquele homem escreveu num papel. Estude. Sempre. Não importa o que aconteça. Aquela menina guardou o papel.
transformou aquelas palavras em combustível. Estudou de madrugada, trabalhou de dia, lutou contra tudo e todos. E anos depois, quando estava quase desistindo, aquele mesmo homem apareceu de novo. Não numa esquina, mas numa mansão. O juiz se inclinou na cadeira interessado. Aquela menina era eu. E aquele homem é Miguel Andrade. O homem que está sendo acusado de desvio, de má-fé, de destruição. Mas a verdade é outra. A verdade é que ele salvou minha vida 2 vezes e está sendo punido por ter feito a coisa certa. Marcela ficou tensa. Não esperava por aquilo. Eliana pegou uma pasta e tirou documentos. Meritíssimo. Aqui estão os extratos bancários completos. Os recursos usados para pagar minha faculdade vieram da conta pessoal do Miguel, não da empresa. Nem 1 centavo foi desviado. Ela entregou os documentos para o juiz. Ele leu com atenção, comparando com o que o outro advogado tinha apresentado. E mais. Aqui está o contrato que assinamos. Um contrato legal, registrado, onde ficava claro que eu trabalharia para ele depois de formada. Não era golpe. Era investimento. O advogado de Marcela se levantou nervoso. Meritíssimo. Isso não muda o fato de que a empresa quebrou por má administração dele. Não quebrou por má administração. Eliana rebateu. Quebrou por sabotagem. A bomba foi jogada. Marcela ficou pálida. Sabotagem? Que sabotagem? O juiz perguntou. Eliana pegou outro documento. Durante os últimos 3 meses antes da falência, alguém estava vazando informações confidenciais para concorrentes. Propostas eram roubadas, contratos eram perdidos de forma suspeita, e tudo apontava para uma pessoa só. Isso é absurdo, Marcela gritou se levantando. Não tem prova nenhuma disso. Tem sim, Eliana sorriu. Tem gravação. O silêncio que caiu foi pesado como pedra. Eliana acenou para o técnico do tribunal. Uma gravação começou a tocar. A voz de Marcela era inconfundível. Confirmado. Desvio de recursos comprovado. Reunião amanhã vai acabar com ele. A mensagem que ela tinha mandado para os acionistas anos atrás, quando achava que ninguém estava ouvindo. Mas alguém estava. E tinha guardado como prova. Quem gravou isso? O juiz perguntou. Eu gravei, senhor juiz. Uma voz veio do fundo da sala. Todo mundo virou. Dr. Ferreira estava de pé, com um celular na mão. Eu desconfiei dela desde o começo. Instalei um aplicativo que gravava as conversas próximas ao celular dela. Levei anos para ter coragem de usar isso, mas chegou a hora. Marcela estava destruída, literalmente tremendo de raiva e medo. Isso é ilegal. Não pode ser usado. Pode sim, Eliana respondeu. Quando há suspeita de crime, a gravação pode ser apresentada como prova. O advogado dela tentou uma última cartada. Meritíssimo. Mesmo que isso seja verdade, não muda o fato de que houve irregularidades na gestão. Irregularidades causadas pela sabotagem dela. Eliana apontou para Marcela. Ela manipulou documentos, mentiu para investidores, criou uma conspiração inteira para destruir o homem que a rejeitou. E quase conseguiu. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Preciso avaliar essas evidências. 10 minutos que pareceram 10 horas. A sala continuava em silêncio absoluto. Miguel olhava para Eliana com gratidão infinita. Rafael mordia a unha nervoso. Finalmente o juiz voltou. Após análise das provas apresentadas, fica claro que houve manipulação sistemática de informações. As acusações contra o senhor Miguel Andrade são improcedentes. O réu está livre de todas as acusações. A sala explodiu em aplausos. Rafael pulou da cadeira gritando. Miguel desabou a chorar. Eliana ficou ali parada, processando que tinha vencido. Que tinha realmente vencido. E quanto à senhora Marcela Vieira? O juiz continuou. Será investigada por fraude, sabotagem empresarial e falso testemunho. Prisão preventiva decretada. Marcela foi algemada ali mesmo. Saiu gritando, chorando, mas saiu derrotada. A mulher que tinha tentado destruir tudo tinha sido destruída pela própria maldade. Quando a sala esvaziou, Rafael correu e abraçou a mãe. Mãe, você ganhou. Você é a melhor advogada do mundo. Miguel se aproximou. Eliana, eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada. A gente só fechou o ciclo. Você me ajudou. Eu te ajudei. É assim que funciona. Mas agora, o que você vai fazer?
Eliana sorriu. Vou abrir aquele escritório que você sonhou. Escritório de advocacia popular, para ajudar quem não tem dinheiro, para ser para outras pessoas o que você foi para mim. E vai precisar de sócio? Sempre. Miguel estendeu a mão. Eliana apertou. O acordo estava feito de novo. Mas dessa vez não era só negócio, era família. Rafael puxou a manga dos dois. Posso ser office boy? Os dois riram. Pode. Mas só depois de terminar a escola. Saíram daquele tribunal juntos. 3 pessoas que a vida tinha machucado de formas diferentes, mas que tinham encontrado força um no outro. Não era final de conto de fadas. Era final de gente real. Gente que luta, que cai, que levanta e que nunca desiste. Porque no fim, o que importa não é quanto dinheiro você tem ou quantas coisas possui. O que importa é quantas vidas você toca, quantas pessoas você ajuda a levantar e quanto amor você espalha pelo caminho. Miguel tinha perdido uma mansão, mas tinha ganhado uma família. Eliana tinha perdido noites de sono, mas tinha ganhado um futuro. Rafael tinha perdido a solidão, mas tinha ganhado um exemplo. E juntos, eles provaram que bondade nunca é desperdiçada. Sempre volta. Às vezes demora. Às vezes dói. Mas sempre, sempre volta.